Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui para falar um pouco de conceitos, né? Eu vou fazer o vídeo do review semanal também e comentar sobre o que rolou essa semana. Eu tive meio sumido, né? Mas a ideia é voltar. Essa semana aí eu não tive em casa na quarta, não tive em casa na sexta, não tive em casa ontem, no sábado. Então ficou um pouco ruim de gravar, porque é a hora que eu estou em casa aqui eu tenho outras coisas para fazer, né? Não necessariamente todas envolvem trade ou produzir esses vídeos, que são uma parte de estudo, né? Para mim, como eu sempre falei lá desde o início. Né? Às vezes não está dando para manter o ritmo de estudo aí adequado. Mais para frente eu pretendo até gravar um conteúdo só sobre isso, né? Mas a ideia não é essa. Esse vídeo aqui eu já queria fazer faz tempo, porque são coisas que eu aprendi estritamente ao longo desse ano de 2023. Então são aprendizados muito recentes para mim. Lembrando vocês aí que eu comecei a me envolver com esse mundo de renda variável em 2018, se eu não me engano, no final de 2018. Acho que foi. No final de 2018 ali, com ações e coisa e tal, entendendo o que era swing trade e tudo. O ano de 2019 eu não consegui fazer muita evolução nesse sentido. Em 2020, com a pandemia, eu comecei a fazer day trade em índice futuro, né? Justamente quando o mercado estava, né, super agressivo, agitado. Esse é o tema de hoje, né? Quando saber que o mercado ele está fácil ou difícil, o que é um mercado fácil, o que é um mercado difícil, né? E se eu estou sendo agressivo ou não. Vou até colocar aqui, ó, o que é um mercado fácil e o que é um mercado difícil. Acho que esse aqui são as perguntas que eu quero responder nesse vídeo. E aí, por isso que eu estou contando um pouco dessa história, né? O que é ser agressivo? Agressivo no day trade. Acho que tem muita gente que entende isso errado, eu era um desses, né? É, Então, pessoal, eu já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho isso aí. E o ano de 2020 ali, eu comecei a me envolver com isso e depois logo eu parei, assim, de uma forma um pouco mais abrupta, a partir mais ou menos de junho, por conta de trabalho mesmo, impossibilitou qualquer avanço nesse sentido. Os anos de 2020 e 2021, eles foram bem, assim, eu tive muito pouco progresso, né? E aí em 2022 eu consegui evoluir um pouco mais, o trabalho teve uma outra dinâmica ali que eu já tinha também um pouco mais de convicção que eu precisaria sair em algum momento aí, não tão longe, né, quanto era o planejamento antes. E esse ano de 2023, eu posso afirmar com toda certeza para vocês, foi o ano que eu mais evoluí, né, que eu mais estudei, que eu mais me dediquei, que eu mais busquei entender os meus próprios erros, e é a isso que eu atribuo estar aqui há 2 meses operando conta real e empatando, né, que não é o resultado que ninguém quer ter, ninguém quer empatar, mas primeiro, para você ganhar, você precisa parar de perder. E esse é um fator, né, que apesar desse mês aqui em específico eu estar negativo, né, eu vou mostrar isso no vídeo review da semana ali comentando, eu tenho convicção de que eu vou mudar esse resultado e que eu eventualmente consiga até fechar um mês bom mesmo estando numa posição ruim agora, né, pelo conhecimento que eu tenho. Né, pelo conhecimento que eu adquiri ao longo desse ano e pelo tanto de ignorância que eu sinto que eu consegui deixar para trás, né? Porque a gente tem uma coisa que eu gosto muito, é isso aqui, ó. Vou usar retângulo mesmo, seria mais legal círculo, mas tá muito difícil. Isso aqui é o universo de coisas, né, que a gente sabe. E esse daqui é o universo de coisas que a gente conhece, né? A gente sabe que não sabe, né? E esse daqui seria o universo de coisas que a gente não sabe que não sabe. Esse aqui, esse quadrado, né, vou deixar ele, esse retângulo, aliás, vermelho aqui, ele é a ignorância. Né? Aqui é a tua zona de conforto. Aqui tem um pessoal chamando isso aí de zona de desafio, sei lá qual que é o nome. Mas enfim, ainda é uma área que você consegue se virar. Agora aqui, meu amigão, aqui você não faz nada, você não sabe de nada. É, vo- Se você simplesmente sabe que na China fala chinês, apesar de você não saber uma palavra de chinês, você está melhor do que quem sabe que nem sabe que chinês existe, né?
E aqui no Day Trade, pessoal, pela quantidade de conceitos que a gente tem, pela quantidade de coisas que você pode aprender para operar no intraday, o universo, né, de coisas que a gente não sabe, que não sabe, ele é enorme. E ao longo do tempo, a gente vai, né? Ah, aqui você começou a estudar análise técnica clássica, né? Você vai lá, ó, preencheu um pouco desse vazio, né? Preencheu um pouquinho desse vazio, né? Aí aqui você começou a entender, né, um pouquinho de price action, né, que já é um pouco diferente da análise técnica clássica. E aí aqui, mas ainda você entendeu um pouquinho. O price action, né, vamos dizer que ele é isso aqui, ó. A gente tem 3 livros lá, mais de 1.500 páginas, fora cursos explicando e aprofundando. Price action seria, sei lá, isso aqui do universo de coisas possíveis no day trade. E você, de repente, né, dominou isso aqui. E aí você vai, estuda outra coisa, né? E você vai juntando esses conceitos, caso você consiga fazer a integração dos conceitos. Aqui você estudou FIBA, você estudou movimentos projetados, você estudou um pouco de ondas de Elliott, você pegou um pouco mais de contexto, né, de mercado como um todo. E você vai compondo. E ainda existe um universo sem fim de coisas que você não sabe, nem provavelmente nunca vai saber. Mas em algum momento você completa ali o suficiente para conseguir operar. Essa aqui, para mim, essas duas coisas elas estão muito relacionadas, né? Porque ser agressivo, a resposta curta é você ficar operando um mercado difícil de forma onde você toda hora faça coisas, né? Ou você tomar posições em contextos extremamente improváveis, mesmo que o mercado ele não esteja tão difícil. O que é um contexto improvável, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Vamos dizer que o camarada ele comprou acima da barra 52, né? Isso aqui é um trade extremamente agressivo. Pô, mas como agressivo, cara? Eu estou comprando em cima do suporte e tal. Legal, olha como o preço veio para esse suporte. Uma barra de baixa grande, uma outra barra de baixa que deixou o gap, ó, deixou toda essa zona aqui sem reteste, mais uma barra de baixa só com pavio, né? Ah, mas tem a mínima do dia aqui. Isso é um argumento que ajuda você a pensar em comprar se você acredita que aqui é uma lateralidade. Quem disse que isso aqui era uma lateralidade? Você só vai entender que é uma lateralidade talvez depois dessa perna, né? Porque aqui eu tive um repique dentro de uma tendência de baixa e eu tive retomada da tendência. A perna ela foi muito forte? Não. Mas a última perna ela foi bem forte, né? Forte o suficiente para você não comprar uma primeira entrada. Talvez essa compra aqui, mesmo próxima da média, ela era melhor do que essa aqui, né? Olhando assim por cima, ou no mínimo essa aqui, ó, onde a gente teria meio que uma segunda entrada por conta desses pavios, né? Então, isso é ser agressivo. Ser agressivo é o cara vender isso aqui, ó. Ah, é um inside bar, né? Isso aqui é uma exaustão, pô, isso aqui nitidamente é um clímax, né? Aqui tinha sido, aqui foi outro. 3 puxadas, ó, uma corrigiu, duas aqui no clímax, corrigiu 3. Tudo isso é argumento, mas esse é um trade extremamente agressivo. Por que que é agressivo? Olha o jeito que o mercado subiu, né? O mercado aqui, ele subiu 1.700 pontos em basicamente 1 hora de pregão e você está vendendo, né? O segundo sinal de venda que dá, mas o primeiro dentro dessa perna. Isso é muito agressivo, né? E esse foi um conceito que eu só fui entender profundamente esse ano, do meio para frente. Eu ainda diria. Talvez em abril ali eu ainda não tivesse essa visão tão clara disso, né? Acompanhando muito outros traders, né? E pessoal que faz conteúdo bom, que eu fui começando a entender. Ó, esse trade aqui, por exemplo, ó, ele é relativamente agressivo. Eu fiz aqui no dia 7, ó, uma venda aqui. Poderia ter explorado melhor ela, mas enfim, isso é para outra comentar para é um comentário para outra hora, mas é uma venda relativamente agressiva, mas um pouco menos. Por quê? Eu estou numa tendência de baixa maior, o preço faz uma retração, né, de 50%, já era aqui uma lateralidade estreita, ele já tinha acionado ó, 2 vendas, essa aqui era a terceira. Se ele estopasse aqui, provavelmente iria subir muito. Mas a chance de estopar depois de dar uma rejeição tão feia dessa, ela diminuiu bastante. Então, baseado, o que é ser agressivo? Né? Ser agressivo é, é tomar muitos trades de baixa probabilidade ou operar com textos desfavoráveis, que também são de baixa probabilidade. Deixa eu dar um enter aqui.
Isso é ser agressivo. E o que é o mercado fácil e o mercado difícil, pessoal? Eu não quero deixar esse vídeo tão longo, até porque é daí para eu mesmo reassistir no futuro próximo, eu fico com preguiça, né? Mesmo acelerando, né? Mercado fácil, pessoal, é um mercado onde você tenha confluência de fatores te jogando para uma mesma situação. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, que está muito sujo. Então, vamos colocar esse contexto aqui, ó. Esse contexto de mercado é o mercado mais fácil. Ó, a partir do momento que ele sai desse canal de baixa, opa, ó, você tem um contexto onde você pode comprar mal, igual eu fiz aqui, que muito provavelmente você vai sair bem. Né? Por quê? Eu tenho média de 200 subindo, média de 20 do 15 minutos subindo. Eu tenho o VWAP perto do preço. Né? Ó, ainda não tinha uma boca de jacaré aqui. Aqui que ela começou a abrir. Ó. Então aqui ainda estava relativamente próximo. Pensa aqui, são 500 pontos. É tranquilo. Né? O que ela não vai esticar muito mais é, sei lá, 1000 pontos. Né? Se você começar a reparar essas coisas, você pega essa sensibilidade. E o contexto ele está fácil aqui porque as médias estão subindo? Não, as médias estão alinhadas porque o contexto está fácil. Porque basicamente o preço aí só sobe, né, e não corrige muito. Ó, aí aqui ele fez uma perninha um pouco mais forte. Primeira compra que deu na média do 15 minutos já foi pancadão para cima. Quando ele volta a cair, a tua prioridade é comprar. Por quê? As médias continuam alinhadas apesar do contexto lateral. Então, se você conseguir comprar baixo, vai ser com certeza melhor do que vender alto, porque o mercado continua pressionando. Quando a gente tem, né, ó, olha a baixa, ela não vem com tanto ênfase. Quando vem a alta, vem pancada, várias barras seguidas. Aqui começa a ter uma mudança de comportamento, você já vai ter mais cautela para comprar. Aqui já não, ó, de novo, não consegue corrigir muito dessa perna e tal. Aqui, essa barra aqui, ó, tá tudo alinhado, as médias e tal, VWAP perto do preço, tudo certinho. Um pullback de pré-rompimento, ó, já super próximo do topo anterior, deixando barra de sinal. Então, aqui é muito mais fácil. Agora, o que é um mercado difícil? No mercado difícil é isso aqui, ó. O mercado está tentando cair, mas os compradores não deixam, não deixam, não deixam. E aí te atrai para ficar fazendo entrada e saída, entrada e saída. Daí ele cai, rompe, né? Parece que vai romper, volta para dentro. Aí sobe muito forte. Aí você tenta comprar, o mercado inverte de novo. Isso é um mercado difícil. E significa que o mercado lateral é um mercado difícil? Não. Se eu já sei que está lateral, ele se torna até mais fácil do que um mercado de tendência. Né? Olha esse dia aqui, o tanto de besteira que eu fiz aqui nesse dia 23. Foram umas 6 operações aqui fazendo bobagem. Né? E aqui, depois, sei lá, dessa perna aqui retomar, já era possível saber que vender era só aqui em cima, comprar aqui embaixo de novo, por aí vai. Ó, se eu estou dentro de uma situação dessa aqui, eu sei que aqui é um bom ponto de venda, porque está lateral, né? Então, toda a lateralidade que ela já é mais previsível, é muito mais fácil. Agora, quando você tem uma lateralidade que ela não tem padrão, que ela vai se formando, é igual esse dia aqui, não deixa suporte e resistência marcando níveis parecidos, ele simplesmente embola, embola, embola e não sai nunca mais. Isso é um contexto difícil. Por que que é difícil? Porque você não tem uma leitura de probabilidade muito boa. Ih, ó, apaguei o que eu escrevi. Então vamos lá, vamos só na fala mesmo. Eu tenho baixa probabilidade. Olha esse dia aqui, sexta-feira, foi um dia mega difícil, pessoal. Porque aqui eu tinha uma lateralidade sem padrão, né? Olha aqui, alto na lateralidade era aqui, né? E baixo só lá no suporte, ó. Olha isso. Então, se eu não tenho mercado nem aqui, tudo aqui dentro é meio confuso. Eu vou vender? Ah, eu vou vender porque está falhando acima de máximas. Aqui dava para vender, ó. Eu vou falar isso no review. Mas o melhor seria vender mais para cima, né? Para usar um stop que ficasse mais longe. Mas beleza. É, Aqui, olha o tamanho da perna de alta. Eu vou vender isso aqui? Né? Se você vende, você está entrando no mercado difícil. O mercado está imprevisível. Aí ele cai tudo isso, aí você compra, enfim. Aqui não é nada fácil, né? Essa atuação nesse mercado. Olha a diferença de você fazer trades aqui, ó. Perdão, pessoal. Olha a diferença de você fazer trade no mercado que, não, ali ele já estava bem feio, né? Vamos tentar pegar um dia um pouco melhor. Vocês estão vendo que tem vários dias aqui bem complicados, né? Esse aqui é uma boa.
O mercado subiu e lateralizou no final do dia. No dia seguinte, você tem uma leitura que isso aqui ainda está lateral a partir da barra 2. Então, quando chegar aqui em cima de novo, você pode tentar vender com ordem limitada, pode tentar vender uma barra de sinal, como foi essa aqui, né? Você pode tentar comprar aqui perto do fundo, que acho que foi o que eu fiz, acabei saindo 0 a 0, ó, saí bem, ia ser estopado, né? Você pode tentar comprar perto do fundo de novo, né? Você pode tentar vender perto do topo de novo também, né? O que você não pode é fazer o contrário disso, né? Igual eu fiz aqui, ó, comprei perto do topo que eu vi isso aqui, tipo um rompimento de LTB, e aí ignorei que o dia estava lateral, aí você toma stop. Então, esse é um mercado que dá para você ter um grau de previsibilidade interessante, né? Aqui, por exemplo, ó, o mercado abre de gap, uma barra de baixa forte com um grande pavio logo na abertura, em cima da média de 200, né? Querendo falhar o rompimento dessa mínima do dia anterior aqui, também vindo de uma correção em 3 puxadas, ó. Então aqui você tem argumento para ser agressivo, né? Porque o contexto ele é mais fácil. Você facilmente consegue identificar. Agora você tem uma perna de alta dessa magnitude, você vem uma pancada para baixo dessa, o mercado ficou bagunçado. E olha o que acontece depois, né? Aí aqui a partir do momento que sai a primeira compra aqui, ó, fiz, deveria ter saído em scalp e tal, né? Mas ela é mais previsível, mais fácil, né? Isso aqui é a pior coisa, pessoal. Ó. Isso aqui é muito ruim. Porque o mercado vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele fica nessa e não sai do lugar, né? Demora muito para o trade começar a andar. Quando ele anda, ele volta tudo. Então, isso é um mercado difícil, né? E você entender quando o contexto que você está inserido, ele apoia uma expectativa de uma probabilidade maior para um lado, isso aí é uns 60%, vamos dizer assim, você tem um mercado um pouco mais fácil. Igual aqui no fechamento da sexta-feira, né? A gente tem aqui uma região de resistência, e tem uma linha de tendência aqui, passando aqui, e um suporte um pouco mais forte aqui embaixo. Então eu tenho alguma probabilidade que o mercado continue esse comportamento lateral. Se ele abrir subindo, né, e corrigir raso, ótimo. Só ir e vendo as próximas resistências e se protegendo ali, né, para você ter para você ir fazendo trades assertivos na compra, né? Porque aí você não vai pensar em vender, que aí você vai estar sendo agressivo. O que mata, pessoal, no mercado é você ser agressivo demais em contextos de mercado ruins. Eu vou mostrar para vocês aqui um dia que eu acabei não fazendo review por conta de tempo, que foi o meu dia 4 de dezembro, o primeiro dia útil aí do mês, ou foi o dia primeiro? Não, acho que foi o dia primeiro. Ah, aqui, ó, tanto de pontinho. Foram 14 operações que eu fiz aqui no dia primeiro, pessoal. Porque tudo que eu precisava ter feito era o trade que eu iniciei aqui, deixado correr, né, teria batido minha meta. Não bati, só afetou minha cabeça. Comecei a fazer uma série de bobagens aqui. E olha as bobagens que eu fui fazer no contexto pior que tinha. Por quê? Até aqui o mercado estava previsível, tendência desde a abertura. Começa a reverter e não para mais, começa a reverter e não para mais. E vai e volta, vai e volta. Aqui é imprevisível total. Você não sabe se ele vai varar as médias aqui, como ele varou. Você só vai saber disso depois que já foi. Né? Talvez aqui em cima comprar essa entrada aqui até não fosse tão ruim e tal. Agora aqui embaixo era tudo muito nebuloso. Você vendeu ou comprar, ó, olha o tanto de gente foi se ferrando aqui junto comigo nesses pavios, né? Usando stop curto, se ferrou aqui muito, né? Então, isso aqui é o que mata a gente, né? Se você operar uma lateralidade como uma lateralidade, tá tranquilo, ó. Esse dia que eu comprei baixo, a barra foi e voltou tudo na mesma, né? Então, aí eu acabei comprando alto e depois sendo estopado, né? Tivesse mantido o stop um pouco mais para baixo, teria saído aqui no 0 a 0 ou até um pouco melhor que isso, né, com alguns pontos aqui, nessa região da 200, aqui desse fechamento que eu saí fora. Mas não foi isso que eu fiz. Então, a chave para o sucesso a longo prazo, né, operando com price action, é você aprender a entender quando você tem um contexto mais fácil de mercado, quando você tem um contexto mais difícil e determinando a partir daí quando você deve ser mais agressivo, quando você deve ficar mais conservador e esperar as coisas estarem mais escancaradas e gritarem na sua cara para você fazer uma entrada. Só que isso é tudo muito complexo. Se eu for falar que cada cenário que ele pode ser mais agressivo, que ele pode ser um contexto mais difícil ou um contexto mais fácil, o vídeo vai durar 3 horas, fácil. Fácil, fácil, porque são N cenários de mercado. Mas os cenários principais são lateralidades não comportadas, né, que a gente não tem padrões de suporte e resistência, é simplesmente uma zona, né, não uma zona de suporte, mas uma zona
igual esse dia aqui, ó. Foi aqui em cima, depois foi um pouco mais para baixo. Aliás, acho que esse aqui nem foi tão ruim, não. Acho que teve piores aí recentemente, ó. Vamos tentar pegar um aqui bem. Ó, esse dia aqui foi péssimo. Depois dessa queda aqui, ó, o mercado ele não faz padrão. Isso aqui no meio das médias ainda, um fator que piora mais ainda a coisa. Então, lateralidades mal comportadas, né, tendências que estão muito fracas, que você toda hora acha que ela vai reverter, também são difíceis, né? Porque para você entrar a favor, você não quer comprar alto, numa tendência de alto ou vender baixo. Ó, esse aqui, o próprio dia, né? Ele ficou me testando muito aqui, indo e voltando, e aquilo ali foi me deixando cada vez mais desequilibrado aí emocionalmente, porque eu queria que ele só fosse, né? Mas ele não ia. Então, aqui, por isso, eu acabei ferrando tudo, né? Era para ter pego aí uns R$ 160 esse trade, eu peguei 70 e pouco, e aí eu fiquei transtornado e consegui fazer esse lucro virar um loss no dia, né? Depois eu comento melhor sobre isso no vídeo específico. Mas, e aí, contextos fáceis é tendências, né? Com as médias alinhadas, tal, subindo devagar ou caindo devagar. Lateralidades bem definidas, né, onde você consiga traçar pontos de suporte e resistência para ficar comprando com ordem limitada. Esse tipo de situação cabe ser mais agressivo porque você tem uma probabilidade legal, né, uma probabilidade razoável a favor, e daí as coisas ficam um pouco mais encaixadas, tem mais chance de sair no zero e tudo mais. Em contextos difíceis no gráfico, ideal é não ficar sendo agressivo, né? Porque você ser agressivo num contexto difícil, provavelmente você vai levar um número grande de stops. Se eles forem pequenos, você até consegue recuperar no trade longo depois, mas o psicológico muitas vezes ele não recupera e você não aguenta segurar a operação depois e vai fechar negativo e isso vai acabar quebrando sua conta. Beleza, pessoal? É isso para esse vídeo de hoje. Mais tarde aí eu posto um de review da semana, se eu conseguir ainda hoje. Pretendo, mas não prometo. E é isso. Valeu, um grande abraço.